Então, vamos lá. Continuando. Falando sobre os elementos essenciais que a gente tem para estudar os gêneros sexuais, a gente tem a função social que ele tem, a gente tem também o segundo elemento, que é a interação que esse gênero me propõe, seja entre autor e o locutor, seja entre o leitor e o ouvinte. Ou seja, todo indivíduo, toda pessoa possui uma identidade, um status ou alguns valores que marcam a posição social dessa pessoa diante dessa cultura, diante de determinada cultura. Então, a identidade desse sujeito que está envolvido influencia na produção que ele tem, na recepção que ele tem de textos. Lembra quando a gente falou sobre antigamente a língua portuguesa ser uma língua somente estudada por pessoas que tinham capital, que tinham como pagar? Hoje em dia, isso também influencia na questão de produção e recepção de textos. É muito comum a gente ver hoje em dia, em um ambiente de prova, um ambiente, digamos assim, de vestibular, basicamente, a gente vê a diferença que isso faz na carga escolar do aluno. Dependendo do nível de aluno, eu falo sobre carga escolar de uma maneira muito ampla, porque existem alunos X, digamos assim. Mas, dependendo da base escolar que esse aluno tem, dependendo da estrutura que ele teve, do status que ele tem de vida ou de posição social, isso influencia totalmente na hora dele fazer essa prova. Porque o que é muito comum a gente ver hoje em dia? Alunos que estudaram em escolas de nível baixo, baixíssimo, no máximo mediano, que conseguem notas exorbitantes em grandes vestibulares, que vão para faculdades fora do país, porque eles se propuseram a isso, passaram anos estudando, largaram mão de tudo, de ter uma vida social, de ter um relacionamento amoroso. Por quê? Porque a posição social que ele está não é o suficiente para ele querer se manter ali. Então, o que ele quer? Ele quer mais. Então, ele estuda, ele vai atrás disso. E a gente também tem alunos que sempre estudaram nas melhores escolas, que têm tudo de mão beijada, que sempre tiveram um ensino de ponta, e entram numa faculdade, na grande maioria das vezes, não sabem por quê, não estudam, não tem uma profissão específica. Por que a gente está falando sobre isso? Isso influencia muito na hora da produção e na recepção desses textos. Eu já trabalhei como corretora de provas de vestibular. E quando a gente lê um texto de um aluno que estuda, que se prepara para isso, a gente entende essa questão de nivelamento. Ele pode ser um aluno que não tem condições financeiras muito boas, mas ele se propôs a isso, ele estudou, ele fez um texto para ser lido e ser entendido de uma maneira muito clara. Eu já corrigi provas onde o texto era um texto, digamos assim, pobre, um texto que não tinha um aprofundamento. Por quê? A pessoa que escreveu provavelmente não escreveu esse texto para ser lido. Por isso que eu falo com você, que eu falei com vocês nos nossos trabalhos, sobre vocês falarem o máximo nas questões discursivas. Por quê? A gente precisa entender o porquê vocês escrevem assim, e vocês precisam entender que a gente precisa entender como vocês escrevem. Quando eu falei com vocês sobre vocês me mandarem as questões discursivas, escreverem ao máximo, tiveram alunos que me deram respostas brilhantes, e eu não esperava uma resposta tão completa assim. Por quê? Porque a gente não está tendo um aprofundamento tão grande na nossa aula, mas vocês conseguiram captar isso. Eu preciso entender como vocês escrevem, eu precisei saber se vocês estavam no caminho certo. Por quê? Toda vez que eu consigo me posicionar diante de vocês, eu consigo entender se vocês querem estudar ou não. Então, os alunos que me mandaram questões copiadas, ok. Mas eu, enquanto profissional, sei que vocês não têm interesse em escrever. Talvez seja uma dificuldade que vocês tenham na minha disciplina, talvez seja preguiça, talvez seja falta de tempo, ou talvez seja só um desinteresse. Então, eu entendi, a partir do momento que determinados alunos me mandaram o mesmo documento com as mesmas respostas estruturadas, mesmas fontes, copiadas na internet, tudo, eu entendi que vocês não queriam falar sobre isso. Então, se vocês não querem falar, se eu não consigo considerar nada que vocês escrevem, eu não consigo pontuar. A partir do momento que eu não consigo pontuar, quem fica sem nota? Vocês. Porque a minha função aqui é avaliar o quê? Como vocês escrevem, por que vocês escrevem assim, por quê? A gente está debatendo sobre a importância que a gente tem nessa comunicação. A escrita é um ato de comunicação que a gente tem. Eu não estou na sala de aula para ver o rostinho de vocês, para entender, para que eu ouça o que vocês
provavelmente querem me responder. Então, a única forma que eu, enquanto professora, tenho de avaliar isso são em avaliações, são em tarefas. Quando eu passei uma tarefa para vocês para casa, para vocês avaliarem 3 imagens no slide, poucos alunos me responderam, mas dos alunos que eu obtive retorno, foram os alunos que mais pontuaram na última atividade. E mesmo que a nossa próxima prova não seja uma prova dissertativa, e seja uma prova optativa, eu sei que os alunos que souberam descrever os elementos, que souberam praticar, souberam colocar no papel ou digitar tudo aquilo que eles entenderam das questões, vão se sair melhor. Por quê? É uma questão de entendimento, de influência. E eu tentei influenciar vocês a entenderem a importância da língua portuguesa. Por quê? A gente chegou aqui falando sobre a importância da comunicação. Eu não queria chegar com uma gramática, abrir na frente do computador e falar para vocês, vamos decorar 10 verbos diferentes. Não. A intenção que a gente tem aqui é essa, manter uma comunicação, considerar tudo aquilo que a gente produz juntos. O texto é a mesma coisa. Eles marcam não só a posição social, eles envolvem todos esses participantes de interação. Então, a partir do momento que a gente utiliza a língua falada e a gente tem o artifício da língua escrita, a gente tem a apostila, a gente tem o material, a gente consegue conceituar e consegue escrever muito mais, consegue distribuir isso de uma maneira mais fácil. Por que a gente fala sobre questões de elementos essenciais na hora da produção desses gêneros, na hora da gente descobrir e falar sobre esses gêneros? Porque tudo isso é uma questão de identidade. Quando a gente fala sobre a importância da língua portuguesa, não é só por ser a nossa língua nativa, não é só porque a gente precisa falar muito bem, é da gente entender a evolução da nossa língua, entender a importância que ela tem, a gente entender uma das áreas e uma das coisas essenciais que a gente tem na questão de gênero textual. Porque a gente entendeu que a nossa língua é uma coisa que nos envolve, é uma comunicação não só social, a gente precisa ser influenciada por ela. Se antigamente a nossa língua era uma língua que era influenciada pelo monetário, hoje, querendo ou não, também ainda é uma coisa que é influenciada pelo poder capital. Por quê? Os elementos essenciais dos textos são necessários para essa consideração, para essa construção. A gente saber quem escreve, para que essa pessoa escreve. Eu dou aula para uma turma de presencial no ITEC. E eu tenho alguns alunos mais velhos. E uma dessas alunas, conversando comigo, falou assim, nossa, professora, eu conheço uma senhora em bairro X, onde eu moro, e ela nunca estudou, ela não sabe ler, mas ela conversa com a gente, ela passa uma mensagem tão clara que parece que ela passou anos da vida estudando. Ela não sabe ler. Como que ela aprendeu a se comunicar muito bem? Trabalhando em casas de família, de pessoas que tinham uma condição financeira maior. Ela aprendeu ouvindo rádio. Antigamente a gente tinha as telenovelas. Como que era a forma da gente passar cultura para as pessoas, porque a gente não tinha televisão? Através da telenovela, trabalhar a imaginação. Isso influenciou a linguagem de uma senhora de 90 anos, que literalmente mora no meio do mato e fala muito melhor que gente escolarizada. Por quê? A gente entende a intencionalidade daquilo que ela está falando. A posição social que ela está, a posição cultural que ela se mantém, não influencia totalmente na forma como ela fala, como ela passa esse conhecimento. Por quê? Ela considera sempre tudo aquilo que ela fala e para quem ela fala. É óbvio que a gente também faz isso. Vocês provavelmente viram, eu não falo com vocês da mesma forma que eu falo com a minha filha de 1 ano e 6 meses, porque é intencionalidade. Eu preciso entender como vocês me entendem. Eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Da mesma forma que a minha filha. É óbvio que eu não vou falar para uma criança de 1 ano e 3 meses sobre gênero pessoal, porque ela não vai entender, não é do campo semântico, não é do campo léxico dela. E vocês sim. Então, toda vez que a gente falar sobre esses elementos sexuais, a gente está falando sobre adaptações que a gente faz no decorrer da nossa língua. Hoje, estritamente sobre o texto. Por quê? A gente viu o elemento sociocultural, a gente viu o elemento de intencionalidade, ou seja, de interação que a gente tem, e a gente também tem o elemento que é o contexto de uso. Aquele local que a gente está inserido, o local onde o texto é produzido, onde ele está inserido, também influencia na sua produção, na sua forma de ser lida. Quando a gente entende esses
três elementos, a gente consegue entender os tipos textuais. Observem que a gente falou sobre os gêneros, que são os conceitos mais amplos que a gente tem, que falam sobre elementos de função, por que ele está ali, a característica desse texto. Agora a gente vai entrar nos tipos, que são as classificações que a gente tem de acordo com a estrutura. Qual que é a finalidade desse texto? Por que ele tem essa função? Por que ele tem esse modo específico? Como que essa comunicação é feita através desse texto? Em um, a gente tem um campo mais aberto, digamos assim, porque eu consigo inferir esses três tipos de áreas que a gente tem nos gêneros em qualquer tipo textual que a gente tiver, e é isso que a gente vai ver agora. Alguém tem alguma pergunta sobre os gêneros? Não? Então continuemos. Toda vez que a gente fala sobre os gêneros textuais, a gente fala sobre alguns tipos de tipos textuais, a gente fala sobre alguns tipos específicos. O primeiro tipo que a gente tem de tipo textual é o texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo? Ele segue um padrão de dissertação. Que padrão é esse? É o padrão de um padrão específico. No argumentativo, a ideia dele é defender uma ideia. Esse tipo de texto, a finalidade que ele tem ali é de persuadir o leitor a concordar com essa construção que ele está fazendo, esse pensamento que ele está propondo. Lembram quando eu falei para vocês nos minutos anteriores sobre os tipos textuais? Por que a gente utiliza o argumentativo, dissertativo argumentativo no Enem? Porque a questão dele é persuadir o leitor, persuadir a pessoa a concordar com tudo aquilo que ele está falando. Então, como que a gente trabalha o texto dissertativo argumentativo? Ele tem algumas marcas principais. Qual que é essa? Desenvolvimento e defesa de uma tese. Então, ele tem uma estrutura X, é uma estrutura que é só desse tipo de texto. Qual a estrutura que é? A gente tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a gente tem uma apresentação dessa tese que a gente vai desenvolver. Então, o que a gente geralmente tem no texto dissertativo argumentativo? Ele não surge do nada, ele precisa de propostas. Então, qual proposta que ele tem? Um quadrinho, um texto, um fragmento de música, um fragmento de poema, um anúncio de jornal? Isso vai me influenciar e vai me dar ideias de como eu posso desenvolver essa tese. Ok, eu descrevo como que eu pretendo trabalhar essa tese, eu apresento ela, aí eu tenho desenvolvimento. O que eu trabalho em desenvolvimento? Os argumentos que vão reforçar essa tese que eu falei. Geralmente, a gente pede para os alunos fazerem 3 argumentos, desenvolverem 3 argumentos para o texto ficar estruturado bonitinho. Como que a gente vai estruturar isso? Um parágrafo para introdução, desenvolvimento. Um parágrafo de acordo com cada tese. Então, se eu apresento 2 teses na introdução, no desenvolvimento eu vou ter 2 parágrafos para defender. Um parágrafo para defender cada tese. E aí eu fecho o texto com a conclusão. O que é essa conclusão? É quando eu proponho uma reforma, eu proponho uma melhora, eu proponho um novo contexto a partir desses argumentos que eu propus lá atrás, lá na introdução. Então, professora, oi. O texto ele pode ser também mais de um, por exemplo, assim, ter 2 funções, por exemplo, argumentativo e expositivo. Pode, mas a gente fala sobre essa questão de argumentação e exposição na hora que a gente vai estruturar o texto. A gente vai ver depois o texto expositivo. Você vai ver que alguns deles têm semelhanças, mas a gente também tem que lembrar que nenhum texto ele é só dissertativo, argumentativo, ele é só expositivo. A gente consegue inferir um pouquinho de cada. Ele é múltiplo, digamos assim. Mas a Pode mesclar, então, né? pode mesclar. A importância que a gente está dando agora é saber a estruturação de cada um. Porque a gente pode ter um dissertativo argumentativo e ele também pode ser expositivo. Eu posso expor uma ideia, expor um acontecimento e te dar 3 teses para resolver isso. Eu não vou ter os 2 campos aí? O dissertativo, Sim. argumentativo e o expositivo? Qual que vai predominar? O dissertativo, porque eu vou manter uma estrutura. É essa estrutura que vai me falar qual que é a predominância desse texto. Então, no dissertativo argumentativo, a gente tem um
texto que é muito comum em prova de redação, Enem, e a gente também tem ele em editorial, em carta de opinião, em artigo científico. Vocês estão fazendo TCC. O TCC de vocês, querendo ou não, é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? No TCC vocês precisam inovar, me dar uma ideia nova. Vocês estão propondo uma ideia nova, estão estudando a partir de uma nova ótica. Então, qual é a ideia? Observem até a estrutura do TCC. Tem uma introdução, vocês precisam explicar o porquê que vocês estão desenvolvendo essa tese. Tem o desenvolvimento, que são vocês destrinchando essa tese que vocês estão propondo. E tem a conclusão. Essa conclusão é o fechamento da ideia de vocês. E por que a gente fala sobre texto dissertativo argumentativo, basicamente artigo científico, em trabalhos de conclusão de curso e em cursos técnicos? Porque são as partes que a gente precisa saber se vocês têm um embasamento para isso. Por isso que o texto dissertativo argumentativo ele não surge do nada. Ele precisa de algumas propostas para ele fazer sentido. Igual vocês provavelmente não vão falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o conteúdo que vocês estudam no curso de vocês. Porque vocês precisam desenvolver essa tese baseada em tudo aquilo que vocês estudam. Então, provavelmente, quem está falando sobre, quem está estudando sobre enfermagem, não vai fazer um TCC sobre rodas de carro. Obviamente, porque não é do mesmo campo semântico, não é do mesmo campo histórico, campo cultural, digamos assim, dessas disciplinas. Uma parte eu posso falar, se eu estudar, sei lá, engenharia automotiva, eu poderia falar sobre a roda do carro. Mas isso não é uma coisa específica nem necessária da área de vocês. Ao mesmo tempo que eu, enquanto professora de português, não posso fazer um TCC sobre enfermagem, eu entendo porque isso não é do meu campo semântico, né? Do meu conhecimento. Então, toda vez que a gente tiver tiver texto onde a gente precisa demonstrar a nossa finalidade ou defender a nossa ideia, a gente tem o texto dissertativo argumentativo. Como segundo tipo textual, a gente tem o texto expositivo, que é aquele que a gente expõe uma informação. A gente explana alguma coisa, conceitualiza ou compara. Ele é diferente do argumentativo porque ele não tem essa finalidade de persuadir. A finalidade do dissertativo argumentativo é essa, convencer. O expositivo não. O expositivo, ele só expõe. Então, a gente tem como texto expositivo palestra, seminário, entrevista, verbete, enciclopédia. São tipos textuais expositivos, porque eles só conceitualizam, só explanam alguma coisa, só expõem algum assunto. O dissertativo não. Mas eu também posso ter os dois juntos. Eu posso explanar uma ideia propondo uma solução. E aí eu terei os dois textos. Conseguiu entender agora, Alexandre? A predominância... Sim, professor. Eu posso ter dois, posso ter três, mas eu sempre vou ter uma predominância ali, nem que seja de estrutura. Ele vai ser classificado pela predominância, então, no caso. Isso. Mas geralmente, quando for uma prova, digamos, um vestibular, uma prova, geralmente tem algumas empresas que pedem para os alunos fazer uma prova, produzir um texto para determinadas vagas. Geralmente, quando eles pedem isso, a ideia é ou eles vão dar algumas nuances, ou eles vão propor um tema, e aí a ideia é que vocês produzam algo, ou produzam uma tese, ou defendam alguma ideia de vocês sobre aquilo. Então, o que a gente pode fazer se o intuito do texto for dar um mecanismo X para vocês trabalharem e vocês têm que falar sobre isso? A gente pega esse texto, expõe ele, pega esse fragmento, expõe essa ideia, conceitualiza essa ideia e depois a gente convence a pessoa a concordar com essa ideia que a gente está tendo antes. Então, eu tenho uma ideia X que eu explanei, tenho um texto positivo. Conceituei essa ideia, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu posso criar a minha tese a partir dessa ideia. Mesmo se eu concordar, mesmo se eu não concordar, eu preciso defender a minha parte. Então, como que eu vou defender a minha parte? Baseada no texto dissertativo argumentativo. Por quê? Eu preciso apresentar a minha tese, eu preciso expor esses argumentos, eu preciso fechar essa ideia. Eu preciso que a pessoa entenda que esses argumentos que eu usei são necessários, são bons. Então, eu vou ter aí dois tipos de texto. O expositivo e o dissertativo argumentativo. Qual a predominância? Dissertativo argumentativo. Porque mesmo que eu utilize expositivo, eu posso expor essa ideia em 2 linhas, 3, um parágrafo no máximo. O resto do texto vai ser todo dissertativo argumentativo, respeitando as regras, introdução, desenvolvimento e conclusão.
gente tem como terceiro tipo o texto narrativo. São aqueles que expõem uma relação entre os personagens que a gente tem contextualizado em determinado tempo e espaço. Ou seja, ele conta uma história baseada em um ponto de vista específico, na grande maioria das vezes, do narrador. E aí a gente tem os textos narrativos onde o narrador expõe esse ponto de vista em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Quando eu falo em um narrador em terceira pessoa, eu falo sobre um narrador onisciente. Ele não precisa estar inserido na história, porque ele só conta essa história. Ou ele pode estar dentro da história, vivendo ali como personagem, que é o narrador personagem, narrador em primeira pessoa. Onde que a gente vê isso? Conto, fábula, crônica, romance, novela. Observem que quando eu falo conto, fábula, crônica, romance, novela, eu falo sobre gêneros que têm uma especificidade. Os contos, eles têm uma estrutura específica. Eles falam sobre determinada coisa em um determinado momento de uma maneira específica. As fábulas geralmente são era uma vez, aconteceu há muito tempo atrás. É sempre a gente contando alguma coisa. E que é uma crônica? São os textos escritos em tempos precisos, tempos específicos. O que é um romance? Não é um romance porque tem um casal, ele tem uma estrutura, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem acontecimentos, esses acontecimentos são ciclos que se fecham? Não, são ciclos que ficam em aberto, são ciclos que dão alguma ideia, e aí, se eles se fecharem, eles são romances. São ciclos que são abertos, eles abrem para outros tipos de texto ali no mesmo texto, eu tenho uma novela. Toda vez que eu falar sobre o texto narrativo, são aqueles que a gente conta alguma coisa, sempre contextualizados num tempo e no espaço, e é sempre baseado em um ponto de vista específico. A gente tem também o texto descritivo. O que é o texto descritivo? É aquele que tem a finalidade de oferecer uma riqueza de detalhes sobre alguma coisa, um objeto, uma pessoa, um lugar, um evento. A principal característica desse texto é usar uma grande quantidade de adjetivos. Onde que a gente pode ver isso? Diário, relato de viagem, biografia, anúncio de classificados. Quando a gente vê alguma coisa vendendo na internet, geralmente a gente vê uma foto e está falando em ótimo estado. Quando a gente vai procurar um carro na internet, em ótimo estado, rende tanto por litro, pintura em dia, estofamento ok, motor zero. Por quê? A gente precisa trazer uma riqueza de detalhes para esse objeto para ele ser mais valorizado. Onde que a gente muitas das vezes vê isso? Cardápio também, listas, notícias, eles estão descrevendo tudo que está acontecendo ali, naquele momento. É sobre aquele detalhe, dando detalhes sobre aquele objeto, aquela pessoa, lugar, evento, comida. A gente tem também o texto injuntivo, que é aquele que tem a questão de dar instrução. A finalidade dele é orientar uma ação. Então, eles funcionam, na grande maioria das vezes, como uma ordem. O que você está correndo? Leva o celular da vovó lá. Eles precisam dar uma ordem. Então, a característica principal desse tipo de texto é ele ser imperativo. Vai lá para o momentinho aqui. Só colocar uma aula. Vamos lá. O que acontece com esse tipo de texto? Ele mantém essa ordem para o leitor porque ele precisa orientar ele para realizar seja uma tarefa ou controlar algum tipo de resultado. Onde que a gente vê isso? Propaganda, publicidade, manual de instrução, receita de bolo, bolo de medicamentos. São textos de instrução. São textos que falam sobre regulamentação. A finalidade dele é orientar uma ação. Acho que é isso. E para fechar, a gente precisa entender que toda vez que a gente consegue identificar todos esses elementos que a gente estudou, a gente observa basicamente a linguagem como um meio de divulgação que a gente tem. Então, nem todo texto utiliza uma linguagem totalmente verbal e ele também mescla alguns outros tipos de linguagem. Então, a gente consegue considerar a partir disso quais são os tipos de linguagem que a gente consegue adaptar em cada gênero.
O lugar que a gente divulga também é muito importante. Vocês, no caso, estão fazendo um TCC. Eu não sei se vocês publicam em algum lugar. Na minha época de faculdade, o TCC ele não era publicado, ele era um TCC que a gente imprimia e simplesmente entregava na faculdade. Hoje em dia, com o meio eletrônico, por causa da pandemia, os TCCs eles ficam arquivados em uma pasta determinada de um drive e qualquer pessoa tem acesso. A divulgação dele aumentou. Então, é muito mais fácil hoje em dia a gente disseminar os nossos textos. A gente tem também redes sociais, onde a gente pode ver a divulgação de texto de uma maneira diferente. No Twitter, a gente tem um limite específico de caractere para a gente informar alguma coisa, para a gente divulgar alguma informação. No WhatsApp, a gente entende, a gente vê que o texto ele precisa cumprir algumas características X. Eles não podem ter tantos caracteres, porque o WhatsApp não mostra a mensagem inteira, tem aquele ler mais. São diferentes. Toda vez que a gente falar sobre questão textual, a gente precisa falar sobre isso, sobre como é importante a gente saber o que fala, como a gente fala e qual meio de divulgação que a gente vai utilizar para isso. Deixa eu ver. Peraí, puxa, assim. Deixa eu ver se a gente já pode fechar aqui. Vocês aí vão trabalhar sobre um tipo de texto específico no serviço de vocês, né? Questão de prontuários. Pessoal de enfermagem, eu sei, de radiologia, eu não sei. Vocês vão ter o prontuário para preencher. Por quê? Porque é um tipo de documento, ele precisa ficar ali. Então, ao mesmo tempo que ele pode ter um texto descritivo, porque ele precisa descrever o que está acontecendo, ele também pode ter um texto injuntivo, porque vai ter como proceder diante disso, como trabalhar isso. Acho que é isso que a gente tem para hoje. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode abrir o microfone. Né? Então, vamos lá. Ó, no tempo certinho, hein? Temos 10 minutos. Acho que fechamos por aqui. O que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou trazer uma revisão completa. A gente vai fazer uma revisão completa juntos. E aí, no final da aula, eu vou abrir a avaliação para vocês. Eu espero que vocês não fiquem de recuperação, mesmo que eu tenha alguns alunos que não me entregaram nenhuma das atividades. Vocês precisam cumprir uma pontuação X. Então, estudem para que vocês não fiquem de recuperação, para que vocês não fiquem de dependência, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento acadêmico de vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou subir essa aula agora, eu vou deixar salvo na plataforma, vou mandar no grupo do WhatsApp o material da aula de hoje. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre alguma coisa, quem quiser entender melhor alguma coisa, porque ficou com vergonha de perguntar aqui, pode me mandar mensagem. Na próxima semana eu volto com uma revisão completa. E aí eu libero vocês para fazerem a avaliação. Ok? Eu acho que é só isso. Professor, você já deu a nota do trabalho agora, dessas perguntas, o último? Não, eu pedi para vocês me mandarem mensagem no WhatsApp, quem quiser saber. Mas se vocês quiserem saber aqui também, eu posso falar, se não tiver problema nenhum. Tá? Na época eu cheguei atrasada e eu não ouvi. Tá bom, eu te mando uma mensagem lá. Tá bom, então. Quem quiser saber a nota, só me manda mensagem. Eu acho que é só isso. Vou liberar vocês, a gente já ficou bastante tempo aqui hoje. E a gente se vê na revisão na próxima aula. Não faltem, por favor, para ser mais fácil da gente fazer a prova, ok? Vocês estão liberados. Vou ficar aqui um pouquinho. Até
terça que vem, galerinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.